E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí ao Gameplay Adventure e eu vou trazer aí pra vocês uma série aqui no canal jogando o Exterminador do Futuro do Sega CD. Olha, pra mim, o melhor game já feito do Exterminador do Futuro. Acho que nenhum que saiu depois teve uma qualidade tão boa quanto essa. E também aí pra comemorar, né, o anúncio do jogo do Exterminador do Futuro 2, No Fate, que saiu aí alguns teasers, uns trailers aí na internet, e que eu considerei assim de fato uma continuação digna para esse game aqui, né? Então vamos lá conferir. À medida que eu for jogando aí, eu vou colocar algumas curiosidades e tudo mais, contando um pouquinho sobre o jogo, sobre o filme para vocês, beleza? Então bora lá. Bom, pessoal, não estranhe a qualidade, né, das sequências de vídeo. Eu também não sei se ela vai estar aí no vídeo final para vocês, porque vamos ver se vai dar algum problema de copyright, alguma coisa. Na hora que eu fizer o envio do vídeo eu vejo. Se der problema, eu deixo apenas a gameplay aí. Se não, se tiver os filminhos é porque não deu problema nenhum. Tranquilo? Então, aquele é um jogo plataforma. E já vamos aí vendo que ele tem uma trilha sonora fantástica. A música dele realmente é meio alta, é um pouco mais alta do que o som dos tiros, então não estranhe, tá? Mas são músicas assim de uma qualidade muito bacana, né? Então a gente começa aqui no futuro, combatendo alguns exterminadores. E à medida que eu for jogando, eu vou dar umas pausas aí nas minhas falas, vamos só apenas na gameplay aí, depois eu vou contando algumas curiosidades pra vocês, beleza? Então lembrando, esse vídeo aí vai estar dividido por episódios. Cada episódio aí mostrando... Ele segue bem assim a linha do filme, né? Alguns cenários do filme e tal. É um jogo muito bem adaptado, cara. E essas musiquinhas aí garanto pra vocês, vai ficar na cabeça de vocês essas músicas. Esses jogos aqui da época do Sega CD, né? Claro, você vê, as músicas têm aquela qualidade de CD mesmo. Ele vai tocando como se você estivesse escutando um CD de música, né? Ele vai tocando as faixas presentes no game.
não necessariamente assim que tipo ele tem a faixa, uma faixa para cada fase, mas aí ele vai repetindo. Então tem essas pausas, né? Quando acaba a música, ele começa de novo, né? Como se você tivesse programado para repetir a música, sabe? Não, não é por aqui. Eu vou pegar o secret ali, ó. Você tem que explorar bastante o ambiente do jogo, porque ele tem algumas entradas secretas. Que aí você pode pegar vida, pegar life, até mesmo aprimorar a arma, né? Granadas, as granadas você pega de monte, mas é bom sempre ter e usar só quando necessário. Lembrando, pessoal, esse jogo, na época que eu tinha aquele quadro Game Cine, onde eu fazia review de jogos baseados em filmes, tem a review desse game lá. Vou deixar aí nos cards pra vocês. No final desse vídeo aí, dá um pulo lá pra assistir. Vou deixar ele aí no final do vídeo. Ai, corre, 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 corre. Falando um pouquinho sobre o filme, Exterminador do Futuro, né? Ele é um filme de parceria britânica e estadunidense, né? Que foi lançado no ano de 1984, né? Ele, na época, tinha bastante o sucesso daqueles filmes de slashers, né? Não lembro se o Jason já existia em 84, mas você tinha, acho que já tinha A Hora do Pesadelo, né? O Halloween. E ele lembra muito esses filmes slashers, né? De início, assim, mas baseado mesmo em ficção científica. Ele foi estrelado aí pelo nosso grande Arnold Schwarzenegger, a Linda Hamilton, que são os dois mais conhecidos. E o personagem principal do filme aí, aliás, um dos protagonistas, né, que é esse personagem que a gente está jogando, que é o Kyle Reese, ele foi interpretado pelo Michael Biehn.
Além do Michael Biehn, né, continuando aí, tínhamos o Lance Henriksen. Ambos aí são famosos aí pela saga do Alien, né? No caso, o Michael Biehn, ele fez o Alien 2. Não é um ator assim tão conhecido para os tempos de hoje, né? Aliás, quase nenhum dos atores, só o Schwarzenegger, que atravessou gerações aí, né? Bom, e qual que seria o plot desse jogo, né? Lá no ano de 2029, o mundo acabou, né? Por conta a Skynet, né? Desenvolvida pela Cyberdyne, é um tipo de inteligência artificial que tomou o controle da rede de computador mundial e fez com que bombas atômicas fossem lançadas dos Estados Unidos para a Rússia, e a Rússia revidou, né? Então o mundo meio que acabou e a Skynet começou a fabricar em massa máquinas, e essas máquinas caçando os seres humanos, né? Só que assim, dos seres humanos havia um líder da resistência, que é o John Connor, filho da Sarah Connor. Para evitar que John Connor nascesse, a Skynet, né, cria uma máquina do tempo e manda um exterminador do passado para matar a Sarah e evitar o nascimento do John, né? Só que nisso, inclusive essa parte que a gente está jogando é quando a resistência invade a Skynet. A Skynet vai mandar um exterminador lá para 1984 e a resistência vai mandar o Kyle junto para ele tentar proteger a Sarah Connor. Então por isso a gente está jogando meio que essa prequel. Essa parte aqui, como a gente viu em algumas partes ali das historinhas, ela é contada aos poucos durante o filme, né? Não é por aqui, aqui é meio que um labirinto, é um pouco... a gente se enrola um pouquinho aqui pra se achar. Vamos lá que já já eu me encontro aqui. Então, aí esses ciborgues aqui que a gente está vendo são os T-800 ou T-101, né? Eles são mais avançados, né? E o que volta no passado, ele tem uma pele orgânica, né? Como ele consegue se passar por um ser humano. Esses outros, vocês viram ali um Schwarzenegger fortão ali, aqueles ali são T-600. Eles possuem pele de borracha. Então, por exemplo, os cachorros são muito utilizados pela resistência para conseguir identificar os exterminadores. Só que essa série 800 aí, como eles têm pele sintética, eles têm sangue e tudo, é difícil de identificar, porque eles suam, né? Eles têm cheiro de odor de pessoa mesmo, então dificulta a identificação. Eu vou por aqui, eu vou pelo outro lado ali, que eu vou ver o que tem de secret ali.
Então aí dificulta a identificação do exterminador, né? Aí ele foi mandado lá para 1984, a gente vai atrás e vai viver essa saga aí tentando proteger a Sarah Connor. Em algumas partes aqui desse jogo vocês vão ver que ele funciona como se fosse o Nemesis do Resident Evil. Você vai ver ele em algumas partes e ele vai ficar te perseguindo. Se não deu copyright e o vídeo tá aí. Vocês viram, é a qualidade da época, né? O Sega CD ele tinha aqueles jogos em full motion video, né? Onde você meio que interagia com o filme. Então a maioria deles a qualidade era bem assim mesmo. Não tinha como você colocar um filme com qualidade de DVD assim na época. Ó, a gente pegou um upgrade para arma, então agora ela vai ter um tiro um pouco mais grosso e mais forte. A arma na mão dele não muda muito, sabe? Mas muda o tipo de tiro.
Então aqui ó, a gente vê ali o exterminador indo pro passado. E aqui a gente vai enfrentar um... Ah, espero não morrer, né? Não é tão difícil. Vamos lá. Bom, então é isso. A gente terminou aí o primeiro estágio. Trago para vocês depois o segundo episódio. Se você assistiu até aqui, comenta aí. Resistência. Então nos vemos no próximo vídeo. Deixa seu like, compartilha com os amigos para ajudar. Acompanhe aí também os parceiros do canal na descrição. Beleza? E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!